Olá, hoje o do Vale Saúde recebe a doutora Débora, anestesista, pós-graduada em reposição hormonal, emagrecimento, longevidade. Débora, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço muito por estar aqui, essa oportunidade e a minha história, né? Eu entrei na nutrologia porque eu sempre estive na busca de melhora da qualidade de vida, eu sempre busquei livros a respeito de como me alimentar bem, sempre estive atrás de profissionais para tentar me explicar, porque eu também sempre tive problema com engordar. Eu, por não ter uma estatura tão boa, tão alta assim, né? Qualquer quilinho que apareça em mim, eu me sinto gorda. Na verdade, te incomodava. Me incomodava. Então, eu sempre estive atrás disso, né? Uhum. E eu sempre tive o esporte, né, encroado em mim, na minha vida, no meio da minha correria. Eu sempre, de alguma forma ou de outra, eu sempre tentei estar dentro de algum tipo de esporte. E até que eu fui nessa busca, né, e eu encontrei o ciclismo, né? O ciclismo foi o divisor de águas na minha vida, que no meio da pandemia eu comecei a procurar o ciclismo para emagrecer, né? E foi um esporte que eu me apaixonei. E com isso eu comecei a apresentar alguns problemas, né? Eu comecei a ter muita dor de cabeça, eu passava mal na hora do pedal, né? E eu comecei a estudar. Eu fui a alguns profissionais achando que eu estava com alguma deficiência, que eu estava com problema de visão, que eu estava com algum problema cerebral, achando que eu estava com uma hipertensão cerebral, algum problema. E eu fui ver que não, que na verdade eu estava apresentando um distúrbio hidroeletrolítico, né? Aí eu pensei, caramba, eu anestesista há 14 anos, né? Por que não começar a estudar essa especialidade que eu gosto tanto, né? E estudar para entender para mim, né? Que é a nutrologia. Que foi a nutrologia e a medicina do esporte junto. Foram duas pós-graduações. Você fez duas pós. Eu fiz duas pós-graduações juntas, né? E isso me abriu um mundo, assim, que eu falo para todo mundo, eu falo para meus amigos, meus colegas, que eu voltei a ter brilho no olhar de estudar medicina de novo, né? Que eu comecei a encontrar várias respostas para tudo aquilo que eu buscava, né? Até por uma qualidade de vida diferente. Não que você não tivesse uma qualidade de vida boa, mas uma melhor qualidade de vida. Exatamente, uma melhora da qualidade de vida. E com tudo isso, eu fui, aos poucos, eu fui ajudando alguns colegas de profissão, amigos, e eu fui, devagarinho, fui começando a atuar, né? Até que eu fui atender na clínica do Dr. Afonso, né? E ele nunca quis colocar nenhuma placa, nada, porque eu falava assim, não, eu quero ir devagarinho, eu quero ir, né, aprendendo e vendo a clínica de novo, né, porque fazia 14 anos que eu fazia só anestesia, só dentro do centro cirúrgico, né, eu não tinha mais aquele olhar para o paciente, aquele olhar generalista, né, de olhar o paciente como um todo, eu só tinha aquela coisa assim da anestesia, do paciente grave, daquela coisa emergencial, né. Muitas cirurgias eletivas, claro, mas eu tinha perdido essa coisa e aos poucos eu fui resgatando e eu me apaixonei de novo pela medicina, né? Hoje eu falo que hoje eu sou uma apaixonada novamente, hoje eu amo. Você se reencontrou na medicina, numa outra área. Eu brilho na hora que eu entro um paciente na minha sala, tanto é que minha consulta, eu não consigo atender um paciente menos de 2 horas, entendeu? Às vezes a agenda fica até complicada, não consigo colocar mais pacientes, porque eu não consigo atender, eu não consigo liberar o paciente rápido, porque tem toda uma conversa, um exame físico, um exame clínico, uma anamnese. Eu olho detalhadamente todos os exames, eu faço uma bioimpedância para ver a análise da composição corporal. Então, falando em bioimpedância, eu queria que você começasse contando para a gente também, quando um paciente te procura para a questão do emagrecimento, quais são as fases, né? O paciente chegou com aquela ansiedade, olha, eu preciso emagrecer, ou eu quero emagrecer por uma questão de saúde, ou por uma questão de estética, que seja. Como é que você conduz essa consulta? Quais são as etapas dessa consulta? A minha consulta é demorada por isso, porque eu faço um embasamento. Eu explico para o paciente tudo o que ele precisa fazer para sempre, entendeu? Não é assim, porque é muito fácil você
fazer uma prescrição de uma medicação, mandar o paciente embora e falar assim, ó, vai, daqui um mês você volta. Então eu faço todo o embasamento, eu explico toda uma fisiologia, eu dou uma aula de fisiologia para o paciente, né? O que ele precisa fazer durante todos os dias da vida dele para ele ter uma qualidade de vida, né? E basicamente são duas coisas que eu falo, né? Uma que o paciente precisa ter a rotina da atividade física, né? Todos os dias ele precisa fazer atividade física. Aí eu vou explicando, a gente vai combinando como é que vai ser, o tipo de esporte que ele gosta, as coisas que são necessárias ele fazer, né? E daí ele precisa entender que isso faz parte de ter uma qualidade de vida e do emagrecimento. Porque se não fizer atividade física e só comer menos, o paciente ele vai emagrecer, só que ele não vai ganhar massa muscular. E o que a gente precisa é de massa muscular, entendeu? Então, ele pode ter uma deficiência de nutrientes, alguma coisa assim? Isso sempre tem. O paciente que ele é obeso, ele é um deficiente nutricional. Geralmente, o paciente obeso ele é um paciente desnutrido. Porque ele se alimenta com coisas não saudáveis. Não saudáveis. E a outra base de toda a minha conversa é explicar como deve ser a dieta. Eu não gosto do termo dieta, porque eu acho que é uma coisa que parece que é coisa de doente, também, entendeu? Né? É como ele deve se alimentar todos os dias, entendeu? Então, assim, a gente, na conversa, a maioria dos pacientes, a grande maioria dos pacientes, não come proteína, entendeu? Então, eles não comem ovos, não comem carne. Fala assim, doutor, eu como carne, só come na hora do almoço um pouquinho, entendeu? E daí passa o resto do dia beliscando bolacha, beliscando bolo, né? À noite faz uma junk food, né? Uma comida mais assim, de pedir, né? Como é que fala? Fast food. Fast food, entendeu? Então... Que isso aumentou muito a questão também da má alimentação e obesidade, né? Que no Brasil hoje a questão da obesidade já é uma questão de saúde pública. Né, devido ao grande aumento, né, de crianças e adolescentes já obesos. Exatamente. Né? Tudo por conta da má alimentação. Porque é muito mais fácil você pegar e abrir um saco de qualquer coisa, né? Um saco de nuggets, um saco de hambúrguer desses feito em casa, comprado, né? Comprado, lasanha, ou até mesmo bolacha e macarrão instantâneo. Então isso aumentou demais a obesidade, né? Fora que as crianças hoje ficam tudo na frente da televisão, não fazem atividade física, né? Então esse é o grande problema, assim, não só do Brasil, mas do mundo todo, né? Débora, e durante a consulta, além dessa anamnese toda que você faz, quais são os exames que são importantes você estar solicitando para avaliar essa questão da saúde do paciente e você verifica o peso? O que você faz além dessa anamnese? A minha primeira lista de exames ela é bastante densa, porque eu preciso entender o paciente como um todo, né? Então eu avalio a parte, a insulina, hemoglobina glicada, glicemia, a parte do colesterol, função renal, função hepática, né? Eu avalio o paciente como um todo, vejo como é que tá a qualidade do sangue, se tem anemia, se não tem, ferro, ferritina, que são marcadores inflamatórios. E com isso, né, isso eu vejo depois, porque primeiro quando você vê o paciente, você já tem uma ideia de como examinar. Sim. Na hora que você pega os exames, é somente para constatar aquilo que já, pra gente, na verdade, fica embasado em termos de documentação, né? É basicamente isso. E você faz a bioimpedância também no consultório, essa questão que você falou, não gosto muito do termo dieta, mas aí você passa alguns alimentos que ele pode estar consumindo, ou você pede para uma nutricionista estar montando algum cardápio, como é que você trabalha essa questão? Sim,
Com a bioimpedância, eu tenho uma posição clara do que eu preciso fazer com o paciente, né? Então, eu vejo ali a constituição corporal, se ele precisa ganhar músculo, se ele precisa perder gordura, se ele precisa perder gordura e ganhar músculo, ou se ele precisa só perder gordura e o músculo tá bom, manutenção. E eu conto com a ajuda de uma nutricionista. Eu não passo a dieta, porque é uma coisa mais detalhada, o paciente conversa com a nutricionista para montar o cardápio e tudo. Basicamente, eu explico mais ou menos como que deve ser a dieta do paciente, né? Explico os alimentos que o paciente não deve ter consumir dentro da casa, que são os embutidos, os açúcares, né? Eu sou totalmente assim, falo, se tem uma coisa que não é pra gente comer, é açúcar. Né? O resto a gente vai devagarinho, né? Mas o açúcar a gente não faz parte da alimentação correta. E basicamente isso. Então, com a bioimpedância, eu tenho um parâmetro para ver o que eu vou precisar. E eu faço o encaminhamento para a nutricionista para ver o que eu quero que a nutricionista me ajude. Sim. Se é hipertrofia, se é emagrecimento, né? Se perder de gordura e ganho de massa. E, na verdade, todo esse tratamento, ele acaba levando por uma qualidade melhor de vida e longevidade. Né, que eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da longevidade, porque quando a gente fala isso, muitas pessoas às vezes pensam só na pessoa que vai ficando mais velha, e na verdade não. A boa alimentação que a gente deve ter esse hábito, ela vem desde criança para que isso no futuro não traga outros problemas, né, como um diabetes, uma obesidade, uma hipertensão, uma série de coisas. Então, eu queria que você falasse um pouquinho dessa questão da longevidade com qualidade. Sim. Quando você consegue administrar tudo isso, fazendo uma boa dieta, o paciente fazendo uma boa alimentação, tendo uma rotina legal, conseguindo colocar dentro do dia a dia dele atividade física, nada intenso, né? Mas que ele consiga colocar isso todos os dias, com isso ele já tem uma melhora da qualidade de vida, ele já tem uma melhora do sono, né? Então ele já tem uma melhora da autoestima. Então, basicamente, ele vai aos poucos melhorando tudo isso e o que vai levar à longevidade. E quando você se insere dentro de um tipo de esporte, de alguma atividade física interessante, você acaba encontrando amigos também que têm o mesmo hábito, né? Então você acaba aqui melhorando os seus amigos, melhorando a sua parte, seu relacionamento, melhorando essa parte da sua autoestima, né? E é muito interessante, né? Quando você faz, eu sempre falo isso para os pacientes, eu gosto de explicar. Quando você faz atividade física, uma atividade física intensa, você tem todo um desenvolvimento de neurotransmissores durante o seu dia que levam a esse benefício, uma sensação de bem-estar, uma estabilidade emocional, né? Eu tenho paciente que deixou de tomar um antidepressivo, alguma coisa assim, entendeu? Que tomava remédio para dormir, então melhora tudo isso. Então o paciente tem essa melhora, né? Sim. E tudo isso vai levar a uma longevidade, que é o paciente viver por mais tempo, com melhor qualidade de vida, sem tomar tanto remédio, né? E até inibindo, né, as doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, hipertensão, né? Quando você tem tudo isso, você melhora seu estilo de vida, você tem essa remissão até. A gente consegue ter remissão. Pessoal, estamos chegando no final do nosso primeiro bloco e voltamos a seguir. A doutora Débora vai estar falando para a gente também sobre os injetáveis, que é um assunto assim, muito interessante que vale a pena vocês assistirem. Gostaria de agradecer a nossa patrocinadora, Água Mineral Cristal, fonte de água de Santa Bárbara. Aproveitando para dizer que é muito importante a hidratação em todos os períodos, principalmente nessa época do inverno. Na charmosa estância hidromineral de águas de Santa Bárbara, a água mineral Cristal é extraída de uma das melhores fontes de água do Brasil.
Com instalações modernas e através de análises periódicas, garantimos produtos de alta qualidade e compromisso com o meio ambiente. Em parceria com a Eu Reciclo, cuidamos da reciclagem de 100% de nossas embalagens. Água mineral Cristal, a certeza de um produto puro, leve e natural.